Querem crescer o seu canal Pet e alcançar a tão sonhada monetização? Fiquem ligados nessas dicas e bora pro vídeo! Fala galerinha do canal do Yoshi! E no vídeo de hoje é a segunda parte de dicas para quem quer virar um pet influencer. Se você não viu o vídeo anterior, então depois dê uma olhada lá na parte 1, ou se não depois acesse a playlist de dicas. Bom galerinha, antes de mais nada não se esqueça de deixar aquele like e para quem não é inscrito, se inscrevam no canal. E nesse vídeo de hoje vocês vão aprender mais 5 dicas valiosas para crescer no YouTube. Então, bora para a segunda parte das dicas. E a dica número 5 está relacionado à interatividade com os inscritos. Pessoal, a interatividade e responder os inscritos é algo muito importante. Ajuda a engajar os inscritos a eles gostarem mais do canal. O que eu costumo fazer, obviamente que está cada vez mais difícil conforme eu vou ganhando mais inscritos, é ficar respondendo os inscritos. Tá? Eles gostam que você responda, que você dê atenção a eles. É um ponto que faz mais eles começarem a gostar do seu canal, ou seja, você tá dando atenção para eles, coisa que canais, quando é muito grande, não consegue dar atenção. Um outro ponto que ajuda na interação é a comunidade. Bom, pessoal, a comunidade, para quem não sabe, é um campo que ele fica aqui do lado direito, onde você acaba postando fotos. Só que essa aba comunidade, ela só abre depois que você atingir 1000 inscritos. Então você consegue colocar alguns posts relacionados a fotos, alguns comentários, que acaba indo aí para os seus inscritos visualizarem. Um outro ponto também que é bacana é o Stories, né? As histórias no YouTube, que também acaba abrindo, se não me engano, depois que você atinge uns 10.000 inscritos, que também é uma boa opção para poder fazer uma interface em conjunto com a comunidade. A diferença é que Stories, ele acaba aparecendo só que durante 7 dias. Então ele aparece como se fosse uma postagem, um vídeo, uma foto durante 7 dias, depois ele some. E a dica número 4 está relacionado à edição do vídeo. Pessoal, edição do vídeo é bastante importante, pode deixar a qualidade da sua postagem bem legal. O que você pode fazer? Você pode adicionar alguns áudios, você pode até dublar o seu cachorrinho, no caso, o seu gato, o seu pet. Eita, pegou. Porque tem gente que acaba dublando o pet, fazendo uma voz dele. Então é um jeito bacana de deixar o vídeo um pouco mais divertido. Ou mesmo colocar uma música, algum efeito sonoro também é muito válido. Eu utilizo um aplicativo chamado YouCut, que é esse aqui do lado. Nesse aplicativo eu consigo juntar partes de vídeo, ou às vezes eu pego um vídeo e tem uma parte que eu não achei muito legal e acabo cortando ele. Então ele ajuda a deixar algo bem mais agradável para se assistir. Um outro ponto desse aplicativo é que eu posso adicionar fotos, figuras, imagens, texto. Então deixa algo bem mais agradável, assim, aparecendo alguns itens, alguns ícones, algumas imagens de vez em quando. Ou às vezes até alguns efeitos sonoros. Então efeitos sonoros também são bacanas, deixa o vídeo bastante divertido. E a dica número 3 está relacionado a palavras-chave. Pessoal, palavras-chave é muito importante na hora de algum usuário ali do YouTube achar o seu conteúdo, achar o seu canal. Lembre-se que palavras-chave vocês podem colocar tanto no título do vídeo, na descrição do seu vídeo,
ou mesmo naquele campo de palavras-chave. São os 3 principais pontos que o YouTube utiliza na hora de recomendar o vídeo para outra pessoa. Eu recomendo para vocês 2 sites que eu utilizo, que é justamente sites onde você consegue achar algumas palavras-chave. Então, um primeiro site aqui seria o Ubersuggest, né? Esse site, vou botar aqui do lado, lá você coloca, por exemplo, uma palavra referente ao vídeo que você está montando e ele dá algumas sugestões. Um outro site chama Answer the Public, que é o mesmo conceito. Você coloca ali uma palavra, seleciona o idioma, obviamente você seleciona português, e ele vai dar algumas recomendações de palavras-chave. E um outro ponto muito importante, na hora de escolher as palavras-chave, utilizam também o Google para fazer no busca do conteúdo que você vai estar postando aí no seu canal, e também o próprio YouTube. Um jeito bem bacana de você pesquisar para tentar procurar algumas palavras-chave, alguns títulos. Lembrando que não tentem copiar títulos de vídeos que estão bem ranqueados, porque a chance de aparecer esse vídeo que está melhor ranqueado é bem maior do que aparecer o seu. Então tentem fazer algumas especializações das suas palavras-chave ou do seu título. Vou dar um exemplo. O Yoshi, ele é um Yorkshire. Então, se eu fazer uma pesquisa aqui no modo anônimo, por exemplo, Yorkshire, vocês vão ver que o vídeo do Yoshi, ele tá ali na lista, ele aparece na lista, ó, no caso agora ele aparece um pouco mais embaixo, mas ele não é o primeiro, nem o segundo, enfim. Ele não está no topo da lista quando faz a pesquisa. Porém, como o Yoshi, eu acabo falando que ele é um Yorkshire pequenininho, um Yorkshire Mini, então eu acabo utilizando também a palavra Yorkshire Mini nos vídeos. Então, se alguém pesquisar a palavra Yorkshire Mini, ele vai aparecer como primeira opção, justamente porque eu especializei a palavra-chave. Eu não usei uma palavra-chave que é muito comum, eu acabei colocando num nicho mais específico. Isso também ajuda um pouco na hora do YouTube recomendar o seu vídeo. E a dica número 2 é visibilidade. O que eu quero dizer com isso? É que para o pessoal achar o seu canal, primeiro eles precisam saber que seu canal existe. Um outro jeito de poder atrair mais seguidores, mais inscritos, é seja visto. Aonde vocês conseguem atrair mais inscritos? Vocês precisam imaginar a seguinte situação. Os seus inscritos, eles estão interessados em quê? Os meus inscritos, eles estão interessados em cachorrinhos. Qual que é o lugar aonde tem mais gente que adora cachorrinhos? São canais de cachorrinhos. Então, um jeito legal de poder dar essa visibilidade de você existe é começa a acompanhar canais de cachorrinhos, outros canais de cachorrinhos. Porque se a pessoa gosta de cachorro, ele vai olhar lá, de repente, seu comentário, que você está sempre presente em alguns canais, que você está fazendo comentários muito legais, e vai, de repente, se interessar no seu comentário, e às vezes clicar ali na sua foto e conhecer o seu canal. Obviamente, pessoal, a parte de comentários tem 3 etapas muito importantes. A primeira é o seguinte: nunca peçam inscritos. Então nunca vá em canais de outros colocando comentário, falando, se inscreve no meu canal, vem conhecer meu canal, se inscreve no meu canal que eu inscrevo no seu. Pessoal, não façam isso, pessoal. Nunca fique pedindo inscritos. Você até pode conseguir um ou outro inscritos, mas se essa pessoa não gosta do seu conteúdo, ela vai sair depois. Então, deixem que as pessoas entrem no seu canal por conta, se elas tiverem essa curiosidade. Como é que você faz isso? O primeiro ponto foi uma das primeiras dicas que eu dei aqui no vídeo, que é relacionado à foto do perfil.
Então faça uma foto bonita que chame a atenção. A foto do perfil, normalmente ela é muito pequenininha, a foto que aparece ali nos comentários. Então coloque o rosto do seu cachorrinho, uma foto bonita do seu cachorrinho, porque isso já é um ponto de atenção. Eles vão achar, nossa, que cachorrinho fofo, e às vezes tem a curiosidade de clicar nessa foto. É o tipo de comentário que você faz. Se você faz algum comentário legal, um comentário pertinente, o YouTube tem a tendência de colocar o seu comentário um pouco mais no topo. Isso até pode chamar a atenção de outros, de repente outros fazendo comentários em cima do seu comentário. E isso ajuda também a destacar um pouco melhor o seu comentário. Então acompanhe alguns canais de cachorrinhos que vai ajudar bastante vocês. A dica número 1 está relacionado a conteúdo. Pessoal, conteúdo é bastante importante, está muito atrelado às outras dicas que eu comentei, um pouco misturado com todas as outras dicas. O que eu quero dizer como conteúdo? O conteúdo ele precisa ser relevante para o YouTube começar a recomendar o seu conteúdo para outros usuários do YouTube, como também para ficar mais fácil achar nas pesquisas que os usuários estiverem fazendo. Como que você faz um bom conteúdo? Existem algumas palavras-chave que te ajudam a colocar no seu vídeo que facilita o YouTube recomendar. Vou dar um exemplo. A palavra como. Essa palavra é muito interessante porque ela é muito fácil alguém pesquisar um vídeo utilizando essa palavra. Vou dar um exemplo. Como tirar o bafo do cachorrinho. E acho como que tira o bafo do cachorrinho, tá? Como escovar o pelo do cachorrinho. Então a palavra como, ele mostra um jeito de ajudar a pessoa a resolver o problema. Então a pessoa quando está falando como faz isso, como faz aquilo, ela está precisando de algum apoio, alguma ajuda, alguma recomendação. Então se você tiver algum vídeo com essa palavra, isso ajuda bastante na hora de aparecer o seu vídeo nas pesquisas do YouTube. Outra coisa que ajuda bastante é a questão do espanto, a questão da curiosidade. Então tem gente que coloca, olha a reação desse cachorrinho quando se escondeu debaixo do carro, por exemplo. Olha a reação, olha o que esse cachorrinho fez, olha não sei o que lá, enfim. Tem certas palavras que atiçam a curiosidade da pessoa a ver o vídeo. E uma outra dica muito legal em relação a conteúdo é fazer vídeos de catálogo. Inclusive, eu costumo fazer muitos vídeos de catálogo e esse é um vídeo de catálogo. O que significa vídeo de catálogo? Por exemplo, as 10 melhores coisas para fazer com o cachorro. 5 características de um Yorkshire. Então você coloca algumas quantidades de dicas ou sugestões que você vai passar para o seu público. Isso te ajuda na retenção da visualização. Tem uma tendência deles começarem a assistir o vídeo inteiro. E o que eu costumo fazer, não sei se vocês perceberam, a numeração que eu coloco no vídeo, muitas vezes eu coloco a numeração ao contrário. Então, ao invés de começar, ó, dica 1, dica 2, dica 3, eu faço ao contrário. Eu coloco dica 10, dica 9 e assim por diante. Porque dá uma certa interpretação que a dica 1 é melhor do que a dica 10. Porque você ajuda a reter o seu público no seu vídeo. E quanto mais o seu vídeo tem uma taxa de retenção maior, o YouTube acaba recomendando esse vídeo para os outros. E se você ficou até agora, vai uma dica bônus! Bom, galerinha, essa dica bônus é muito interessante e eu vejo que muitos YouTubers fazem, que é basicamente fazer uma sinergia com as redes sociais. Por quê? Porque às vezes numa rede social você consegue um público, na outra você consegue outro público, e a ideia é você meio que divulgar entre as redes sociais. Isso vai ajudar a você conseguir inscritos
Não só, por exemplo, do YouTube. Às vezes você consegue puxar inscritos do Instagram, às vezes você consegue puxar inscritos do TikTok. Então é um jeito bem bacana de você mixar, né? Fazer uma mistura das suas redes sociais. E eu digo mais, tem muitos YouTubers aqui que inclusive tem um sucesso muito maior no TikTok e no Instagram do que no próprio YouTube. Ou às vezes começaram nessas duas redes sociais. Então, utilize isso ao seu favor. Aproveitem essa questão das redes sociais, que elas são interligadas, e aproveite para conseguir mais seguidores através dessas redes. Inclusive, até facilita, porque muitos dos conteúdos, por exemplo, nos shorts aqui do YouTube, basicamente é no mesmo formato do TikTok, que é no mesmo formato do Reels, do Instagram. Então, o mesmo vídeo se acaba postando nas 3 redes sociais. Isso minimiza um pouco do seu trabalho. É isso aí, galerinha! Eu fiz esse vídeo para poder ajudar vocês, poder trazer um pouco da experiência do que deu certo aí com o canal do Yoshi e vocês poderem adotar no canal de vocês. Ou mesmo você que ainda não tem um canal e queira criar um canal para o seu cachorrinho. É isso aí, galerinha! Se vocês gostaram dessas super dicas, não se esqueça de deixar aquele like e para quem não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhem essas dicas para todas as pessoas que tenham pets, que queiram ser YouTubers, que queiram ser pet influencers, que essas dicas vão ajudar bastante eles, hein? É isso aí, galerinha! Até o próximo vídeo! Valeu, brigadão! Fui!